Capítulo 15, no qual o menino Faísca é sequestrado. Timmins, um tanto de má vontade, conduziu Charmaine pelo longo e confuso caminho de volta à caverna dos kobolds. Lá, ele disse alegremente: "Daqui em diante, você conhece o caminho." E desapareceu dentro da caverna, deixando Charmaine sozinha com Desamparada. Charmaine não conhecia o caminho a partir dali. Ficou parada ao lado do objeto que Timmins chamara de cadeira trenó por vários minutos, perguntando-se o que fazer e observando kobolds pintar, esculpir e estofar o objeto, sem dirigir para Charmaine um único olhar. Por fim, ocorreu de colocar Desamparada no chão. "Mostre o caminho para a casa do tio-avô William, Desamparada", pediu ela. "Seja esperta." Desamparada partiu resoluta, mas Charmaine logo começou a duvidar seriamente de que ela estivesse sendo esperta. Desamparada caminhava e Charmaine a seguia, e viravam à esquerda e depois à direita, e novamente à direita, pelo que pareceram horas. Charmaine estava tão ocupada pensando no que descobrira que várias vezes perdeu o momento em que Desamparada virara à esquerda ou à direita e teve de esperar de pé na semi-escuridão gritando: "Desamparada! Desamparada!" até a cachorrinha voltar e encontrá-la. Muito provavelmente, Charmaine acabou duplicando a distância com isso. Desamparada começou a se arrastar e arfar, com a língua pendendo cada vez mais. Charmaine, porém, não ousou pegá-la no colo, temendo que nunca mais chegasse em casa. Em vez disso, começou a conversar com Desamparada, a fim de animar as duas. "Desamparada, eu preciso contar a Sophie o que aconteceu. A essa altura, ela já está preocupada com Calcifer. E eu também preciso contar ao rei sobre o dinheiro. Mas, se eu for para a mansão real assim que chegar em casa, o horrível príncipe Ludwig estará lá, fingindo gostar de panquecas. Por que será que ele não gosta delas? Panquecas são tão gostosas. Porque ele é um Lubokin, eu suponho. Eu não tenho coragem de contar ao rei na frente dele. Vamos ver, vamos ter de esperar até amanhã, acho. Quando você acha que o príncipe Ludwig pretende partir? Hoje à noite? O rei me disse que voltasse em 2 dias, então Ludwig já deve ter ido embora. Se eu chegar lá cedo, posso falar com Sophie primeiro. Ah, céus! Acabo de me lembrar, Cosfer disse que eles fingiram que iam embora. Portanto, talvez não encontremos Sophie lá. Cosfer disse que eles fingiriam que iam embora. Portanto, talvez não encontremos Sophie lá. Ah, desamparada, quisera eu saber o que fazer. Quanto mais Charmaine falava no assunto, menos ela sabia o que fazer. No final, estava cansada demais para falar e simplesmente cambaleava atrás da forma pálida, manca e arquejante de Desamparada, que se arrastava à sua frente, até que finalmente Desamparada empurrou uma porta e elas se viram na sala de estar do tio-avô William, onde Desamparada soltou um gemido e caiu de lado, respirando em centenas de rápidos e breves arquejos. Charmaine olhou pelas janelas as hortênsias rosa e púrpura à luz do pôr do sol. Levamos o dia inteiro, ela pensou. Não é de espantar que Desamparada esteja tão cansada, nem que meus pés estejam doendo. Pelo menos Peter deve estar em casa a essa altura, e espero que ele esteja com o jantar pronto. Peter! Ela gritou. Quando não houve resposta, Charmaine pegou Desamparada no colo e seguiu para a cozinha. Desamparada lambeu debilmente a mão de Charmaine em gratidão por não ter de dar mais um único passo. Ali a luz do pôr do sol caía sobre os zigue-zagues de roupas cor-de-rosa e brancas, que ainda pendiam balançando-se suavemente lá fora. Não havia qualquer sinal de Peter. Peter? Chamou Charmaine. Nenhuma resposta. Ela suspirou. Evidentemente, Peter se perdera por completo. Ainda pior do que ela, e não havia como saber quando ele tornaria a aparecer. Pedaços de coração colorido em excesso, Charmaine murmurou para a Desamparada enquanto batia na lareira para obter comida de cachorro. Garoto estúpido. Pedaços de cordão colorido em excesso, Charmaine murmurou para a Desamparada enquanto batia na lareira para obter comida de cachorro. Garoto estúpido. Estava cansada demais para cozinhar qualquer coisa que fosse. Depois de Desamparada comer 2 tigelinhas de comida e beber a água que Charmaine buscara no banheiro, esta lambeu até a sala de estar. Esta cambaleou até a sala de estar e tomou o chá da tarde. Depois de pensar um pouco, tomou o chá da tarde pela segunda vez.
Em seguida, tomou o café do meio da manhã. Então pensou em ir à cozinha tomar o café da manhã, mas percebeu que estava cansada demais e, em vez disso, pegou um livro. Muito tempo depois, Desamparada acordou ao subir no sofá ao seu lado. Ah, que droga! Exclamou Charmaine, e foi para a cama sem nem tentar se lavar, adormecendo com os óculos ainda no nariz. Quando acordou de manhã seguinte, pôde perceber que Peter estava de volta. Havia ruídos no banheiro e som de passos e de portas se abrindo e fechando. Ele pareceu muito animado, pensou Charmaine. Quisera eu, mas sabia que precisava ir à mansão real hoje. Então gemeu e se levantou. Pegou sua última muda de roupas limpas e tomou tanto cuidado lavando o rosto e arrumando o cabelo que Desamparada veio ansiosa de algum lugar buscá-la. Certo, o café da manhã. Está bem, eu sei, disse Charmaine. O problema é, ela admitiu, ao pegar Desamparada no chão, que estou com medo daquele cavalheiro inexpressivo. Acho que ele é ainda pior do que o príncipe. Ela abriu a porta com um pé, virou-se e dobrou à esquerda, entrando na cozinha, onde parou bruscamente, o olhar fixo. Uma mulher desconhecida estava sentada à mesa da cozinha, calmamente, tomando café da manhã. Era o tipo de mulher que você sabe de imediato que é totalmente eficiente. A eficiência estava estampada em seu rosto estreito, curtido pelo sol, e a competência mostrava-se em suas mãos fortes e finas. Aquelas mãos ocupavam-se eficientemente de cobrir uma grande pilha de panquecas com xarope e fatiar um monte de bacon crocante ao lado dela. Charmaine ficou olhando tanto as panquecas quanto as roupas em estilo cigano da mulher. Ela usava babados murchos de cores brilhantes e uma colorida echarpe sobre os cabelos desbotados. A mulher virou-se e lhe devolveu o olhar. Quem é você? Perguntaram ambas ao mesmo tempo, a mulher com a boca cheia. Eu sou Charmaine Baker, respondeu Charmaine. Estou aqui para cuidar da casa do tio avô William, enquanto ele está fora. Sendo tratado pelos elfos, a mulher engoliu a comida que estava em sua boca. Ótimo, disse ela. Fico feliz em saber que ele tenha deixado alguém cuidando de tudo. Não me agradava pensar em Peter aqui sozinho com a cachorrinha. Ela já foi alimentada por falar nisso. Peter não é uma pessoa que gosta muito de cães. Ele ainda está dormindo? Hã? Começou Charmaine. Não tenho certeza. Ele não voltou na noite passada. A mulher suspirou. Ele sempre desaparece assim que ouvir as costas, disse ela. Sei que ele deve ter chegado aqui em segurança. Ela apanhou um garfo cheio de panqueca e bacon na direção da janela. Ela apontou um garfo cheio de panqueca e bacon na direção da janela. Aquela roupa lá fora é toda a cara de Peter. Charmaine sentiu o rosto ficar quente e vermelho. Em parte foi culpa minha, admitiu ela. Fervi um manto. Por que acha que foi Peter? Porque ele nunca conseguiu fazer um feitiço certo na vida, disse ela. Eu sei, sou mãe dele. Charmaine sentiu-se perturbado ao se dar conta de que estava falando com a bruxa de Montalbino. Estava impressionada. É óbvio que a mãe de Peter é hipereficiente, ela pensou. Mas o que ela está fazendo aqui? Pensei que tivesse ido para Ingary, observou ela. Eu fui, replicou a bruxa. Cheguei até Estrangia, quando a rainha Beatriz me disse que o mago Hall tinha vindo para Alta Norlanda. Então voltei pelas montanhas e dei uma parada na residência dos elfos, onde eles me disseram que o mago Norland estava com eles. Fiquei muitíssimo alarmada, pois percebi que Peter provavelmente estava sozinho aqui. Eu havia mandado para cá para que ficasse em segurança. Veja você. Então vim imediatamente. Acho que Peter estava em segurança, disse Charmaine. Pelo menos até se perder ontem. Vai ficar seguro agora que estou aqui, afirmou a bruxa. Posso sentir que ele está em algum lugar por perto. Ela suspirou. Creio que tenho de procurá-lo. Ele não consegue distinguir a direita da esquerda, sabe? Sei, disse Charmaine. Ele usa cordões coloridos para isso. E é bastante eficiente, de verdade. Mas, enquanto falava, pensou que para alguém tão super eficiente quanto a bruxa de Montalbino, Peter estava fadado a parecer tão inútil quanto ele pensava que Charmaine fosse. Paz, ela pensou. Colocou Desamparada no chão e disse educadamente. Desculpe me perguntar, mas como conseguiu que o feitiço do café da manhã lhe mandasse essas panquecas? Dando a ordem correta, naturalmente, disse a bruxa. Quer um pouco? Charmaine assentiu. A bruxa estalou os dedos
dedos eficientes na direção da lareira. Café da manhã, ordenou ela, com panquecas, bacon, suco e café. A bandeja carregada apareceu de imediato, tendo no centro uma pilha mais do que satisfatória de panquecas, escorrendo xarope. Está vendo? Perguntou a bruxa. Obrigada, disse Charmaine, pegando a bandeja, agradecida. O nariz de Desamparada inclinou-se para o alto com um mocheiro e ela correu em pequenos círculos, ganindo. Era evidente que para a Desamparada a comida que a bruxa lhe dera não contava como um café da manhã adequado. Charmaine pôs a bandeja na mesa e deu à Desamparada o pedaço de bacon mais crocante. É uma cachorrinha encantadora essa que você tem aí, observou a bruxa, voltando ao seu café da manhã. Ela é mesmo muito doce, admitiu Charmaine, pensando que ela queria dizer encantadora, enquanto se sentava e, e começava a saborear as panquecas. Não, eu não me referi a isso, disse a bruxa impaciente. Eu nunca perco tempo com elogios inúteis. Eu me referia ao que ela é. Um cão encantado. Comeu mais panquecas e acrescentou com a boca cheia. Cães encantados são bastante raros e muito mágicos. Ela está lhe conferindo uma grande honra ao adotá-la como sua humana. Suponho que ela tenha até trocado de sexo para combinar com o seu. Espero que você a aprecie como deveria. Sim, disse Charmaine. Eu aprecio. E quase prefiro tomar o café da manhã com a princesa Hilda, pensou. Por que ela tem de ser tão severa? Prosseguiu, tomando o seu café da manhã, lembrando-se de que o tio-avô William parecia pensar que Desamparada fosse um cãozinho do sexo masculino. Desamparada parecera ser do sexo masculino a princípio. Então Peter a pegara no colo e dissera que era uma menina. Tenho certeza de que está com a razão, acrescentou Charmaine com educação. Porque Peter não está seguro aqui sozinho. Ele tem a minha idade e eu estou aqui, e eu estou. Imagino que a sua magia funcione melhor do que a de Peter, disse a bruxa secamente. Ela terminou as panquecas e passou para a torrada. Se houver um jeito de Peter desandar um feitiço, ele fará, afirmou ela, passando manteiga na torrada. Não me diga, porque eu não vou acreditar em você, disse ela, dando uma mordida grande e crocante, que a sua magia não faz exatamente o que você deseja, independentemente de como você a faça. Charmaine pensou no feitiço do voo e no do encantamento e então em Rolo na sacola e disse, sim, com a boca cheia de panqueca. Eu suponho que... Eu suponho que... Ao passo que Peter, interrompeu a bruxa, é exatamente o oposto. O método dele é sempre perfeito, mas o feitiço sempre falha. Uma das minhas razões para mandá-lo para o Mago Norland era que eu tinha esperança de que o mago pudesse melhorar a magia de Peter. William Norland tem um livro de palimpsesto, você sabe. Charmaine sentiu o rosto ficando quente outra vez. Hã? Disse ela, passando meia panqueca desamparada. O que o livro de palimpsesto faz? Essa cachorra vai ficar tão gorda que você não vai conseguir andar se você continuar dando comida a ela assim, disse a bruxa. O livro de palimpsesto dá à pessoa a liberdade de usar todas as magias da terra, do ar, do fogo e da água. Só dá o fogo se a pessoa for digna de confiança. E, naturalmente, em primeiro lugar, a pessoa tem de ter habilidade para a magia. Seu rosto severo mostrou um leve traço de ansiedade. Eu acho que Peter tem a habilidade. Charmaine pensou. Fogo. Eu apaguei o fogo em Peter. Então sou digna de confiança? Ele deve ter habilidade, sim, disse ela à bruxa. Você não pode fazer um feitiço dar errado se não puder fazer mágica, para começar. De outras razões a fez mandar Peter para cá. Inimigos, disse a bruxa, bebericando sombriamente seu café. Eu tenho inimigos. Eles mataram o pai de Peter. Você sabe. A senhora se refere aos Lubbocs? Perguntou Charmaine. Ela colocou tudo de volta na bandeja e bebeu um último gole de café, preparando-se para se levantar e partir. Só existe um Lubbock, até onde eu sei, disse a bruxa. Parece que ele matou todos os seus rivais. Mas, sim, foi o Lubbock que provocou a avalanche. Eu vi. Então a senhora pode parar de se preocupar, assegurou-lhe Charmaine, pondo-se de pé. O Lubbock está morto. Calcifer o destruiu anteontem. A bruxa ficou atônita. Me conte, pediu, ávida. Embora estivesse ansiosa para partir para a mansão real, Charmaine viu que tinha de se sentar, servir-se de outra xícara de café e contar à bruxa a história toda.
Não só sobre o Lubbock e os ovos de Lubbock, mas também sobre o Rolo e o príncipe. E isto é injusto. E isto é o uso injusto da magia, ela pensou, ao se ver contando a bruxa como Calcifer estava aparentemente desaparecido. Então, o que você está fazendo sentado aqui? Perguntou a bruxa. Corra para a mansão real e conte a Sophie imediatamente. A pobre mulher deve estar ensandecida de preocupação a essa altura. Apresse-se, garota. E nem mesmo um obrigado por me contar, pensou Charmaine, azeda. Prefiro a minha mãe, a de Peter. E decididamente prefiro tomar café da manhã com a princesa Hilda. Ela se levantou e disse um até logo cortês. Então, com Desamparada correndo a seus pés, atravessou apressada a sala de estar e o jardim, alcançando a estrada. Felizmente eu não lhe contei sobre o caminho da sala de conferência, pensou ela, avançando pesadamente com os óculos balançando no peito. Ou ela me faria ir por aquele caminho, e eu nunca teria oportunidade de procurar Calcifer. Pouco antes de a estrada fazer a curva lá, alcançou o lugar onde Casper havia explodido os ovos do Lubbock. Um imenso pedaço de penhasco tinha despencado ali, criando um morro de pedras que quase chegava à estrada. Várias pessoas, que pareciam pastores, escalavam o monte, procurando ovelhas soterradas e coçando a cabeça como se perguntassem o que causara aquele estrago. Charmaine hesitou. Se Calcifer estivesse ali, a essa altura, aquelas pessoas já o teriam encontrado. Ela reduziu o passo e olhou com dificuldade a pilha de pedras quebradas enquanto passava. Não parecia haver um só traço de azul entre as pedras, ou sinal de uma chama em algum lugar. Decidiu fazer uma busca minuciosa mais tarde e voltou a correr, mal percebendo que o céu agora exibia um azul mais claro e que havia uma névoa fina azulada sobre as montanhas. Aquele seria um dos raros dias abrasadores da Alta Norlanda. O único efeito que se exercia sobre Charmaine era que Desamparada logo começou a parecer seriamente superaquecida, ofegante, deixando a língua rosada pender a ponto de quase roçar a estrada. Ah, você! Suponho que tenha sido aquela panqueca, disse Charmaine, pegando-a no colo e continuou a correr. Queria que a bruxa não tivesse dito aquilo sobre você, ela confessou enquanto corria. Me deixa preocupada sobre gostar tanto de você. Quando chegou à cidade, Charmaine estava tão acalorada quanto desamparada, tanto que quase desejava ter uma língua para pendurar como Desamparada fazia. Ela teve de reduzir o ritmo para uma caminhada rápida, e embora tenha tomado o caminho mais curto, ainda lhe pareceu levar uma vida, até chegar à Praça Real. Finalmente dobrou a esquina, alcançando a praça, e deparou com o caminho bloqueado por uma multidão expectante. Metade dos cidadãos da Alta Norlanda parecia reunida ali para olhar o novo prédio que se erguia a poucos metros da mansão real. Era quase tão alto quanto a mansão, comprido e escuro, parecendo feito de carvão, e tinha uma torre em cada canto. Era o castelo que Charmaine vira da última vez, flutuando vaga e tristemente pelas montanhas. Ela ficou quase tão perplexa quanto todas as pessoas na praça. Como ele chegou aqui? As pessoas perguntavam umas às outras, enquanto Charmaine tentava abrir caminho naquela direção. Como foi que ele coube? Charmaine olhou para as 4 ruas que davam para a praça principal, para a praça real, e perguntou-se a mesma coisa. Nenhuma delas tinha sequer metade da largura do castelo. Mas lá estava ele, sólido e alto, como se tivesse sido construído na praça da noite para o dia. Charmaine caminhou às cotoveladas em sua direção com curiosidade crescente. Quando se aproximava de suas paredes, um fogo azul saltou de uma das torres e mergulhou em sua direção. Charmaine esquivou-se. Desamparada contorceu-se. Alguém gritou. Todos na multidão recuaram apressadamente e deixaram Charmaine ali, parada, sozinha, encarando uma lágrima azul de fogo que pairava no mesmo nível de seu rosto. A cauda esfiapada de Desamparada batia no chão de Char... no... A cauda esfiapada de Desamparada batia no braço de Charmaine, abanando uma saudação. Se você vai para a mansão, Casper crepitou para ela. Diga a eles que se apressem. Não posso manter o castelo aqui a manhã toda. Charmaine estava quase encantada demais para falar. Pensei que você estivesse morto, ela conseguiu dizer. O que aconteceu? Casper saltou no ar e pareceu um bocadinho envergonhado. Eu devo ter caído, confessou ele. De alguma forma, me vi debaixo de uma pilha de pedras. Levei o dia todo de ontem para conseguir sair. Quando finalmente me vi livre, eu tinha de encontrar o castelo.
Ele havia flutuado à deriva por quilômetros. Acabei de trazê-lo para cá, na verdade. Diga a Sophie. Ela devia fingir que ia embora hoje e diga-lhe que estou quase sem lenha para queimar. Isso deve trazê-la para cá. Eu vou, prometeu Charmaine. Tem certeza de que está bem? Só com fome, respondeu Casper. Lenha, lembre-se. Lenha, concordou Charmaine, e subiu os degraus até a porta da mansão, sentindo subitamente que a vida era muito melhor e mais feliz e mais livre do que parecia antes. Sam abriu a porta enorme para ela com surpreendente rapidez. Ele olhou para o castelo e para a multidão que o observava e sacudiu a cabeça. Ah, senhorita Charm, disse. Esta certamente está se tornando uma manhã bastante difícil. Não tenho certeza de que Sua Majestade já esteja pronto para começar o trabalho na biblioteca, mas, por favor, queira entrar. Obrigada, disse Charmaine, colocando desamparada no chão. Não me importo de esperar. De qualquer forma, tenho de falar primeiro com Sophie. Sophie? Ah, quer dizer, a senhora Pendragon? Disse Sim, enquanto fechava a porta. Parece ser uma das dificuldades desta manhã. A princesa está muitíssimo irritada e... Mas venha por aqui, a senhorita verá o que estou querendo dizer. Ele pôs-se a caminhar, arrastando os pés pelo corredor úmido, fazendo sinal para que Charmin o seguisse. Antes mesmo de alcançarem a esquina para chegar ao local de onde subia a escada de pedra, Charmin pôde ouvir a voz de Jamal, o cozinheiro. E como uma pessoa vai saber o que cozinhar quando os convidados estão sempre indo e vindo e então indo novamente? Eu lhe pergunto. A isso seguiram-se os rosnados expressivos do cão de Jamal e um considerável coro de outras vozes. Sophie estava de pé no espaço debaixo da escada com Morgan nos braços e Faísca agarrando-se, ansiosa e angelicalmente em sua saia, enquanto a babá ficava de lado, parecendo inútil como sempre. A princesa Hilda estava ao lado da escada mais intensamente régia e altiva do que Charmaine jamais a vira. E o rei também estava ali, com o rosto vermelho e obviamente tomado por genuína fúria real. Um olhar na expressão de todos e Charmaine soube que não havia sentido em mencionar lenha aqui por enquanto. O príncipe Ludwig estava recostado no fim do corrimão, com seu ar de superioridade, parecendo divertir-se. A esposa estava a seu lado com um ar desdenhoso, no que quase parecia um vestido de baile, e para a consternação de Charmaine, o cavalheiro inexpressivo estava lá também, parado respeitosamente ao lado do príncipe. Ninguém pensaria que ele acabara de roubar todo o dinheiro do rei. Um monstro, pensou Charmaine. Eu considero isso um completo abuso da hospitalidade de minha filha, o rei ia dizendo. Você não tinha o direito de fazer promessas que não pretendia cumprir. Se fosse um de nossos súditos, nós a proibiríamos de ir embora. Pretendo manter a minha promessa, senhor, mas não pode esperar que eu fique quando meu filho está sendo ameaçado, disse Sophie, tentando parecer digna. Se me permitir levá-lo primeiro para um lugar seguro, então estarei livre para fazer o que a princesa Hilda quer. Charmaine compreendeu o problema de Sophie. Com o príncipe Ludwig e o cavalheiro inexpressivo ali parados, ela não podia dizer que estava apenas fingindo partir e precisava manter Morgan seguro de alguma forma. Não nos faça mais promessas falsas, jovem, disse o rei, zangado. Aos pés de Charmaine, desamparada, de repente começou a rosnar. Atrás do rei, o príncipe Ludwig riu e estalou os dedos. O que se seguiu tomou a todos de surpresa. Os trajes, tanto da babá quanto da jovem esposa do príncipe, romperam-se. A babá transformou-se em uma pessoa roxa e corpulenta, com músculos brilhantes e pés descalços com garras. O vestido de baile da esposa do príncipe fez-se em pedaços, revelando um corpo pesado cor de malva, em uma malha preta que tinha buracos nas costas para dar lugar a um par de pequenas asas roxas que pareciam inúteis. Ambos os Lubokins avançaram sobre Sophie com grandes mãos roxas estendidas. Sophie gritou algo e girou Morgan, afastando das garras. Morgan também gritou, de surpresa e terror. Tudo o mais foi abafado pelo latido estridente de Desamparado e os imensos rosnados enlouquecidos do cão de Jamal, que corria atrás da esposa do príncipe. Antes que o cão conseguisse se aproximar de qualquer um dos Lubokins, a esposa do príncipe, cujas asinhas vibravam, mergulhou sobre Faísca e o agarrou, erguendo-o. Este gritou, agitando as pernas de veludo azul. A babá Lubokin pôs-se na frente de Sophie a fim de impedi-la de resgatar
Faísca. Como vê, disse o príncipe Ludwig, você vai partir, ou o seu filho sofre. Capítulo 16, que é cheio de fugas e descobertas. Isto, começou a princesa Hilda, é uma afronta. Neste momento, de alguma forma, Faísca conseguiu fugir. Ele escapou dos braços roxos do Lubokin e subiu correndo a escada, gritando: Socorro! Socorro! Não deixe que elas me toquem! Ambos os Lubokins empurraram a princesa Hilda para um lado e subiram correndo atrás dele. A princesa Hilda cambaleou até o corrimão e agarrou-se a ele, o rosto vermelho de repente muito longe da altivez. Charmaine se viu correndo degraus acima, atrás dos Lubokins, gritando: Deixe o menino em paz! Como vocês ousam? Mais tarde, ela pensou que fora a visão da princesa Hilda, parecendo uma pessoa comum que a fez agir assim. Lá embaixo, Sophie hesitou um instante e então enfiou Morgan nos braços do rei. Mantenha-o em segurança, ela arfou para o rei. Então suspendeu as saias e correu degraus acima atrás de Charmaine, gritando: Vocês parem com isso! Estão ouvindo? O fiel Jamal avançou penosamente atrás deles, gritando: pare, ladrão, e arfando imensamente. Atrás dele subia seu cão, leal a seu mestre, emitindo rosnados profundos e ásperos, enquanto Desamparada corria de um lado para o outro, na base da escada, criando uma tempestade aguda de latidos. O príncipe Ludwig debruçava-se sobre o corrimão do lado oposto ao da princesa Hilda e ria de todos. Os dois Lubokins alcançaram Faísca quase no topo da escada, em uma visão indistinta de asas batendo inutilmente e músculos cor-de-malva reluzindo. Faísca esperneava com violência. Por um momento, suas pernas de veludo azul pareciam pernas grandes e fortes do tamanho de um homem. Uma delas acertou com força a barriga da babá Lubokin. A outra desceu alguns degraus e o firmou, no momento em que o punho direito de Faísca aterrissava no nariz da segunda, Lubokin com um substancial estalo próprio de um homem. Deixando ambas as Lubokins empilhadas no patamar, Faísca disparou agilmente para cima. Charmaine o viu lançar um olhar ansioso para trás e para baixo enquanto subia o lance de escada seguinte, certificando-se de que ela e Sophie Jamal ainda o estivessem seguindo. Eles continuaram, pois as duas Lubokins levantaram-se com incrível velocidade e subiram correndo atrás de Faísca. Charmaine e Sophie corriam também e Jamal e o cão arrastavam-se mais atrás. No meio do lance de degraus seguintes, as Lubokins tornaram a pegar Faísca. Mais uma vez ouviram-se pesados sons de tapas e Faísca se livrou delas. E mais uma vez disparou a escadaria acima, alcançando o terceiro lance de degraus. Ele quase chegou ao fim antes que as Lubokins o alcançassem e se lançassem em cima dele. Os três caíram em uma pilha de pernas, braços e asas roxas que se batiam, retorciam e adejavam. A essa altura, Charmaine e Sophie estavam exaustas e quase sem fôlego. Charmaine viu distintamente o rostinho angelical de Faísca emergir do emaranhado de corpos e observá-las com atenção. Até Charmaine havia transposto o patamar, arrastando-se, e começara a subir o mesmo lance, seguida por Sophie, que segurava a lateral do corpo, sentindo pontadas. O feixe de corpos de repente se desfez. Os corpos púrpura rolaram para um lado e Faísca, novamente livre, disparou pelo último lance de degraus de madeira. Quando as Lubokins se levantaram e partiram atrás dele, Charmaine e Sophie não estavam muito atrás. Jamal e o cão estavam bem mais na retaguarda. E lá foram eles, os 5 primeiros, subindo ruidosamente a escadaria de madeira. Faísca agora subia bem mais devagar. Charmaine tinha quase certeza de que ele estava representando. Mas as Lubokins davam gritos de triunfo e aumentaram a velocidade. Ah, não, de novo não, gemeu Sophie quando Faísca empurrou a porta no alto, abrindo-a, e disparou pelo telhado. As Lubokins foram atrás dele, quando Charmaine e Sophie arrastaram-se até lá e olharam pela porta aberta, ao mesmo tempo em que tentavam recuperar o fôlego, viram as duas Lubokins sentadas com as pernas encharcadas no telhado dourado. Elas estavam na metade do telhado, com a cara de quem queria estar em algum outro lugar, mas não havia o menor sinal de Faísca. O que ele está aprontando agora? Perguntou Sophie, quase no mesmo instante em que ela perguntou. Faísca apareceu na porta, animado e dando risadinhas angelicais com os seus
cachinhos dourados soprados pelo vento formando um halo em torno de sua cabeça. Venham ver o que eu encontrei, disse ele, feliz. Me sigam! Sophie continuava segurando a lateral do corpo e apontou para o telhado. E quanto aquelas duas? Arfou ela. Só torcemos para que caiam? Faísca sorriu encantadoramente. Espere, e você verá. Ele inclinou a cabeça dourada, escutando, lá embaixo os rosnados e o barulho das unhas do pão do cozinheiro nos degraus soavam mais alto. Ele havia alcançado o dono e agora subia ruidosamente os degraus de madeira, araquejando de forma horrível. Faísca assentiu e virou-se na direção do telhado. Fez um pequeno gesto e murmurou uma palavra. As duas lubóquins empoleiradas ali de repente encolheram, com um desagradável ruído, e transformaram-se em duas coisinhas roxas e molengas, sacudindo-se na aresta do telhado dourado. O quê? Começou Charmaine. O sorriso de Faísca tornou-se, se isso era possível, ainda mais angelical. Lula, disse ele alegremente, o cãozinho do cozinheiro é capaz de vender a alma em troca de uma lula. Hã? Perguntou Sophie. Ah, lulas! Entendi! Enquanto ela falava, o cão do cozinheiro chegou com as pernas parecendo pistões e a baba pendendo dos maxilares salientes. Ele disparou pela porta e ao lado do telhado como uma risca marrom. No meio do caminho, seus maxilares produziram um estalo, seguido por outro, e lá se foram as lulas. Só então o cachorro pareceu perceber onde estava. Ele parou, com duas pernas de um lado do telhado e duas enrijecidas do outro, e começou a ganir pateticamente. Ah, pobrezinho, disse Charmaine. O cozinheiro vai resgatá-lo, disse Faísca. Vocês duas me ficam de perto. Vocês têm de dobrar à esquerda por esta porta antes que seus pés toquem o telhado. Ele passou pela porta, virando à esquerda e desapareceu. Ah, acho que entendi, pensou Charmaine. Era como as portas na casa de tio avô William, exceto pelo fato de que esta era enervantemente alta. Ela deixou Sophie passar primeiro, de modo que pudesse segurar a saia de Sophie se esta desse um passo em falso. Sophie, no entanto, estava mais acostumada à magia do que Charmaine. Ela deu um passo para a esquerda e sumiu sem nenhum problema. Charmaine hesitou por um momento antes de ter coragem de seguir. Então fechou os olhos e saiu. Mas seus olhos se abriram por sua própria vontade quando ela deu o passo e viu de soslaio o telhado dourado passando loucamente por ela. Antes que decidisse gritar "if" para invocar o feitiço do voo, viu-se em outro lugar, num espaço triangular e quente, com caibros no telhado. Sophie disse um palavrão. A pouca luz tinha dado uma topada com o dedo do pé em um dos muitos tijolos empoeirados empilhados no local. Menina da boca fuja, disse Faísca. Ah, cale a boca, disse Sophie, apoiando-se em uma só perna para segurar o dedo. Por que você não cresce? Ainda não. Eu lhe disse, respondeu Faísca. Ainda temos o príncipe Ludwig para enganar. Ah, olhem isso, aconteceu também quando eu estava aqui, ainda agorinha. Uma luz dourada se espalhava sobre a maior das pilhas de tijolos. Estes captaram a luz e brilharam dourados mesmo sob a poeira. Charmaine se deu conta de que não eram tijolos em absoluto, e sim lingotes de ouro sólido. Para deixar isso bem explícito, surgiu uma faixa dourada flutuando diante dos lingotes. Nela, letras antiquadas diziam: Salve o Salve o mago Melicot, que escondeu o ouro do rei. Hã? Bufou Sophie, soltando o dedo do pé. Melicot devia ter a língua presa como você. Que almas gêmeas você e ele teriam sido, mesmo tamanho das cabeças vaidosas. Ele não podia resistir ver o próprio nome em um letreiro, não é? Eu não preciso ter meu nome em um letreiro, disse Faísca com grande dignidade. Hã? Exclamou Sophie. Onde estamos? Perguntou Charmaine, rapidamente, pois parecia que Sophie ia apanhar um tijolo de ouro e acertar a cabeça de Faísca com ele. Este é o tesouro real? Não, estamos debaixo do telhado dourado, disse Faísca. Astuto, não? Todo mundo sabe que o telhado não é de ouro de verdade, assim ninguém pensa em procurar o ouro aqui. Ele pôs de pé um tijolo de ouro, bateu no chão para tirar a poeira e o pôs nas mãos de Charmaine.
Era tão pesado que ela quase o deixou cair. Você leva a evidência, disse ele. Acho que o rei vai ficar muito feliz de ver isso. Sophie, que parecia ter recuperado um pouco o controle, disse. Essa língua presa está me enlouquecendo. Acho que a odeio mais do que odeio esses cachinhos dourados. Mas pensem como são úteis, disse Faísca. O asqueroso do Ludwig tentou sequestrar a mim e esqueceu-se totalmente de Morgan. Ele voltou os olhos azuis grandes e profundos para Charmaine. Tive uma infância infeliz. Tive uma infância infeliz. Ninguém me amava. Acho que tenho o direito de tentar de novo. Preferei. Parecendo mais bonitinho dessa vez. Não acha? Não dê ouvidos a ele, disse Sophie. É tudo fingimento. Oh, como saímos daqui? Deixem Morgan com o rei. Ludwig está lá embaixo também. Se não voltarmos rapidamente, Ludwig a qualquer momento vai começar a pensar em pegar Morgan. Ricalsfer me pediu que lhe dissesse que fossem rápidos, acrescentou Charmaine. O castelo está esperando na Praça Real. Na verdade, eu vim para dizer... Antes que ela pudesse terminar a frase, Faísca fez algo que pôs o sótão poeirento girando em torno deles, de modo que viram mais uma vez de pé, ao lado da porta aberta para o telhado. Além da porta, Jamal se encontrava deitado de bruços sobre a aresta do telhado, tremendo-se todo, com uma das mãos estendida, agarrando a perna esquerda traseira de seu cão que rosnava horrendamente. Ele odiava que alguém segurasse sua perna e odiava o telhado, mas o medo de cair era tão grande que não conseguia se mover. Oh, ele só tem um olho e não tem muito equilíbrio, disse Sophie. Eu sei, replicou Faísca. Eu sei. Ele agitou uma das mãos e Jamal veio deslizando para trás, em direção à porta, rebocando o cão que continuava a rosnar. Devo ter morrido, arquejou Jamal quando os dois caíram numa pilha aos pés de Faísca. Por que não estamos mortos? Deus sabe, respondeu Faísca. Com licença, precisamos falar com o rei sobre um tijolo de ouro. E lá se foi ele, descendo ruidosamente a escada. Sophie correu atrás dele e Charmaine a seguiu com mais dificuldade por causa do peso do lingote de ouro. Desceram correndo um lance e outro e mais outro até que dobraram a esquina no topo do último lance de degraus. Chegaram lá no momento exato em que o príncipe Ludwig dava um safanão na princesa Hilda, jogando-a para um lado. Passava rudemente por cima e arrancava Morgan dos braços do rei. Homem malvado! Berrou Morgan, agarrando os belos cachos do cabelo do príncipe Ludwig e puxando. O cabelo saiu, deixando a cabeça do príncipe lisa, careca e roxa. Eu lhe disse! Gritou Sophie e pareceu criar asas. Ela e Faísca desceram os degraus em disparada, lado a lado. O príncipe olhou para eles no alto e para a desamparada, que no chão tentava morder seu tornozelo e quis tirar sua peruca das mãos de Morgan. O menino batia no rosto de Ludwig com ela, ainda gritando homem malvado. O cavalheiro inexpressivo berrou, por aqui, Vossa Alteza! E os dois Lubokins caíram para a porta mais próxima. Na biblioteca não! Gritaram o rei e a princesa em uníssono. Eles falaram tão sério e foram tão autoritários que o cavalheiro inexpressivo de fato parou. Virou-se e conduziu o príncipe em outra direção. Isso deu a Faísca tempo para alcançar o príncipe Ludwig e agarrar-se à sua manga de seda esvoaçante. Morgan deu um grito de alegria e atirou a peruca no rosto de Faísca, cegando-o temporariamente. Faísca foi arrastado, indefeso, para a porta mais próxima com o cavalheiro inexpressivo correndo à frente, desamparada, perseguindo-os. Os latidos, parecendo uma tempestade aguda, e Sophie logo atrás de Desamparada, gritando: Põe-o no chão, ou eu mato você! Atrás dela, o rei e a princesa também juntaram-se à perseguição. Olhe, isso está um pouco demais, gritou o rei. A princesa simplesmente ordenou: Parem! O príncipe e o cavalheiro inexpressivo tentaram se atirar contra a porta com as crianças e batê-la na cara de Sophie e do rei. Mas no momento em que a porta se fechou, Desamparada conseguiu de alguma forma abri-la novamente, e a perseguição continuou. Charmaine foi a última, acompanhada por Sam. A essa altura seus braços doíam. Pode segurar isto? Ela perguntou a Sam. É uma prova. Passou o tijolo de ouro a Sam, enquanto ele ainda dizia, certamente, senhorita. Os braços e as mãos dele despencaram com o peso. Charmaine deixou, tentando se virar com um lingote, e entrou apressadamente no que vinha a ser o salão, com os cavalinhos de pau alinhados ao longo das paredes.
O príncipe Ludwig estava parado no meio, muito estranho, com a cabeça careca e roxa. Ele agora segurava Morgan com um braço em torno do pescoço do menino e, desamparada, pulava e dançava em torno de seus pés, tentando caçar Morgan. A peruca jazia caída no tapete, com um animal morto. Vocês vão fazer o que eu digo, ia dizendo o príncipe. Ou esta criança vai pagar. O olho de Charmaine foi atraído por um súbito lampejo azul que mergulhou na lareira. Ela olhou e viu que era Calcifer, que devia ter descido pela chaminé em busca de lenha. Ele se acomodou entre as achas, apegadas ali com um suspiro de prazer, quando viu que Charmaine o olhava, piscou um olho laranja para ele. Vai pagar, estou dizendo, avisou o príncipe Ludwig, dramático. Sophie olhou para Morgan, que esperneava nos braços do príncipe, e então para a faísca, no chão, parado ali, olhando os dedos como se nunca os tivesse visto antes. Ela lançou um olhar para Calcifer e parecia estar se controlando para não rir. Sua voz saiu vacilante quando disse: Vossa Alteza, eu advirto que está cometendo um grande erro. Certamente que sim, concordou o rei, arfando e com o rosto vermelho por causa da corrida. Aqui, na Alta Norlanda, como regra, não costumamos realizar julgamentos por traição, mas teremos grande prazer em fazer o seu. De que forma? Perguntou o príncipe. Não sou um de seus súditos, sou um Lubokin. Então não pode, por lei, ser o sucessor de meu pai. Então não pode, por lei, ser sucessor de meu pai, afirmou a princesa Hilda. Diferentemente do rei, ela estava outra vez bem calma e parecia muito digna. Ah, não posso? Perguntou o príncipe. Meu pai, o Lubok, disse que eu serei rei. Ele pretende governar o país por meu intermédio. Livrou-se do mago para que nada se interponha em nosso caminho. Vocês devem me coroar rei imediatamente ou esta criança irá pagar. Vou mantê-la como refém. Afora isso, o que foi que eu fiz de errado? Roubou todo o dinheiro deles, gritou Charmaine. Eu os vi, ambos os Lubokins, fazendo os kobolds carregarem todo o dinheiro dos impostos para Castle Joy. E é melhor soltar esse garotinho antes que eu o estrangule. O rosto de Morgan estava vermelho vivo a essa altura, e ele esperneava freneticamente. Não creio que os Lubokins tenham qualquer sentimento, ela pensou. Não entendo por que Sophie está achando isso tão engraçado. Meu Deus, disse o rei. Então é para lá que todo o dinheiro vai. Hilda. Bem, pelo menos um enigma foi resolvido. Obrigado, minha querida. Por que está tão satisfeito? Perguntou o príncipe Ludwig com expressão de nojo. Não ouviu? Então voltou-se para o cavalheiro inexpressivo. Daqui a pouco ele vai nos oferecer panquecas. Ande, lance o seu feitiço. Tire-me logo daqui. O cavalheiro inexpressivo assentiu e estendeu as mãos de um roxo pálido à frente do corpo. E foi nesse momento que Sam entrou, andando com dificuldade, trazendo tijolo de ouro nos braços. Ele arrastou os pés rapidamente até o cavalheiro inexpressivo e deixou cair o tijolo de ouro no pé dele. Em seguida, um monte de coisas aconteceu muito rápido, enquanto o cavalheiro, agora roxo de agonia, pulava de um lado para o outro, gritando. Morgan pareceu chegar ao seu limite. Seus braços agitaram-se com um padrão estranho, convulsivo, e o príncipe Ludwig se viu tentando carregar um homem adulto e alto, vestido com um elegante terno de cetim azul. Ele deixou cair o homem, que prontamente se virou e deu um soco no rosto do príncipe. Como ousa! Gritou o príncipe. Não estou acostumado a isso. Azar, disse o mago Hole, tornando a atingi-lo. Dessa vez, o príncipe Ludwig prendeu o pé na peruca e caiu, sentado com um baque surdo. Essa é a única língua que um Lubok entende, observou o mago sobre o ombro para o rei. Já chega, Ludi, meu velho. Já chega, Ludi, meu velho. Simultaneamente, Morgan, que parecia estar usando um conjunto de veludo azul de faísca, muito embolado e grande demais para ele, correu para o mago, radiante. Papai! Papai! Ah, entendi, pensou Charmaine. De alguma forma eles trocaram de lugar. É uma mágica muito boa. Gostaria de aprender a fazer isso. Ela se perguntou, enquanto observava o mago tomando cuidado para manter Morgan longe do príncipe, porque Hole tinha querido ficar mais bonito do que era. Ele era a imagem do que para a maioria das pessoas era um homem muito bonito, embora, pensou, seu cabelo fosse um pouco irreal,
caindo-lhe sobre os ombros cobertos de cetim azul em belos e improváveis cachos loiros. Ao mesmo tempo, Sim recuou, enquanto o cavalheiro inexpressivo pulava de um lado para o outro diante dele, parecendo tentar fazer algum tipo de anúncio formal. Morgan, porém, estava fazendo tamanho alarido e desamparada. Latia com tanta veemência que tudo o que qualquer um ali podia ouvir era Vossa Majestade e Alteza Real. Enquanto Sam falava, o mago Hou olhou para a lareira e assentiu. Algo aconteceu então, entre o mago e Casper, que não foi exatamente um lampejo de luz, tampouco um lampejo de luz invisível. Enquanto Charmaine ainda estava tentando descrever o ocorrido para si mesmo, o príncipe Ludwig arqueou-se e encolheu, desaparecendo. O mesmo aconteceu com o cavalheiro inexpressivo. Em seus lugares agora estavam 2 coelhos. O mago Hou olhou para eles e então para Casper. Por que coelhos? Perguntou, erguendo Morgan nos braços. O menino parou imediatamente de gritar e houve um momento de silêncio. Todos aqueles pulos para lá e para cá, disse Casper, me deram uma ideia de coelhos. O cavalheiro inexpressivo ainda saltitava de um lado para o outro, mas agora como um grande coelho branco com olhos púrpura salientes. O príncipe Ludwig, que era um pálido coelho castanho com olhos púrpura ainda maiores, parecia atônito demais para se mover. Ele contraía as orelhas e tremia o nariz. Foi então que a Desamparada atacou. Enquanto isso, os visitantes que Sam estivera tentando anunciar já estavam no salão. Desamparada matou o coelho castanho quase debaixo dos patins da cadeira trenó, pintada pelos kobolds que estava sendo empurrada pela bruxa de Montalvino. O tio-avô William estava bastante pálido e magro, mas evidentemente muito melhor. Recostava-se em uma pilha de almofadas azuis dentro da cadeira. Ele, a bruxa e Timmins, que estava de pé sobre as almofadas, todos se inclinaram sobre a lateral azul da cadeira para ver Desamparada dar um minúsculo rosnado e atirar o coelho castanho de lado, pelo pescoço, e então com outro minúsculo rosnado lançá-lo para trás, fazendo-o aterrissar com um baque surdo, morto no tapete. Céus! Exclamaram o mago Norland, o rei, Sophie e Charmaine. Eu podia jurar que Desamparada era pequena demais para fazer isso. A princesa Hilda esperou que o coelho aterrissasse e dirigiu-se rapidamente para a cadeira trenó, ignorando em grande parte o frenético alvoroço de Desamparada, perseguindo o coelho branco pelo salão. Minha querida princesa Matilda, disse a princesa, estendendo ambas as mãos para a mãe de Peter. Há quanto tempo não a vemos por aqui? Espero que pretenda nos fazer uma longa visita. Isso depende, disse a bruxa secamente. Ela é prima em 2º grau da minha filha. O rei explicou para Charmaine e Sophie. Naturalmente, prefere ser chamada de bruxa de sei lá onde. Sempre fica irritada quando alguém a chama de Princesa Matilda. Minha filha faz questão de fazer isso, naturalmente. Hilda não aprova esnobismo às avessas. A essa altura, o mago Hou havia colocado Morgan nos ombros, de modo que ambos pudessem ver Desamparada, encurralando o coelho branco atrás do 5º cavalinho de pau a partir de onde estavam. Houve mais alguns diminutos rosnados. Logo o cadáver do coelho branco veio voando sobre os cavalinhos de pau, flácido e sem vida. Viva! Gritou Morgan, batendo as mãozinhas fechadas na cabeça loura do pai. Mais do que depressa, Hou tirou Morgan dos ombros e o passou a Sophie. Você já contou a ele sobre o ouro? Perguntou a ela. Ainda não. A prova caiu do pé de alguém, disse Sophie. A prova caiu no pé de alguém, disse Sophie, segurando Morgan com firmeza. Conte agora, disse Hou. Tem mais coisas estranhas aqui. Ele se abaixou e pegou Desamparada quando ela voltava para Charmaine. Desamparada se contorceu e ganhou e esticou-se e fez tudo o que pôde para não deixar dúvidas de que era para Charmaine que ela queria ir. Já, disse Hou. Já, disse Hou, revirando-a com curiosidade. Por fim, levou-a até a cadeira trenó, onde o rei jovialmente apertava a mão do mago Norland, enquanto Sophie lhes mostrava o lingote de ouro. A bruxa, Timmins e a princesa Hilda todos cercaram Sophie, atentos e querendo saber onde Sophie encontrara o ouro. Charmaine ficou parada no meio do salão, sentindo-se um tanto excluída. Sei que não estou sendo racional, ela pensou. Sou apenas aquela que sempre fui, mas quero Desamparada de volta. Quero levá-la comigo quando me mandarem de volta para casa e para a mamãe. Está óbvio para ela que a mãe de Peter ia cuidar do tio-avô William.
Estava óbvio para ela que a mãe de Peter ia cuidar do tio-avô William agora. E onde ficaria Charmaine nessa história? De súbito ouviu-se o terrível estrondo de algo se quebrando. As paredes sacudiram-se, fazendo Calcifer sair em disparada da lareira e pairar acima da cabeça de Charmaine. Então, muito lentamente, um grande buraco se abriu na parede ao lado da lareira. Primeiro o papel de parede se soltou, seguido pelo gesso debaixo dele. Depois as pedras escuras atrás do gesso desmoronaram e desapareceram até que nada restasse, a não ser um buraco escuro. Por fim, mas não em câmera lenta, Peter saiu de costas do buraco e caiu deitado diante de Charmaine. Buraco! Gritou Morgan, apontando. Acho que você tem razão, concordou Calcifer. Peter não parecia nem um pouco desconcertado. Olhou para Calcifer e disse: Então você não está morto? Eu sabia que ela estava fazendo estardalhaço à toa. Ela nunca é sensata com as coisas. Ah, obrigada, Peter! Exclamou Charmaine. E quando é que você foi sensata? Onde você estava? É, de fato, disse a bruxa de Montalbino. Eu também gostaria de saber isso. Ela empurrou a cadeira trenó até Peter, de modo que o tio-avô William e Timmins estavam ambos fitando Peter de cima, assim como todos os outros, exceto a princesa Hilda. Esta olhava pesarosa o buraco na parede. Peter não parecia nem um pouco preocupado. Ele se sentou. Olá, mamãe, cumprimentou alegremente. Por que a senhora não está em Ingery? Porque o mago Hole está aqui, informou a mãe. E você? Eu estava na oficina do mago Norland, informou Peter. Fui para lá assim que escapei de Charmaine. Ele agitou as mãos com um arco-íris de cordões amarrados nos dedos para mostrar como havia chegado lá. Mas dirigiu ao mago Norland um olhar ligeiramente ansioso. Tomei muito cuidado lá, senhor. De verdade. Mesmo? Perguntou o tio-avô William, olhando o buraco na parede que parecia estar aos poucos se refazendo. As pedras escuras foram se fechando lentamente em direção ao centro e o gesso foi se formando após as pedras. E o que você estava fazendo lá durante um dia e uma noite inteiros, posso saber? Feitiços de adivinhação, explicou Peter. Eles tomam muito tempo. Foi uma sorte o senhor ter todos aqueles feitiços culinários lá, ou a essa altura eu estaria morto de fome. Eu usei sua cama de acampamento, espero que não se importe. Pela expressão do tio-avô William, estava na cara que ele se importava. Peter apressou-se a acrescentar, mas os feitiços funcionaram, senhor. O tesouro real deve estar aqui, onde todos estávamos, porque pedi ao feitiço que me levasse aonde ele estava. Isso mesmo, e está mesmo, disse sua mãe. O mago Hole já o encontrou. Ah, murmurou Peter, parecendo muito abatido, mas logo em seguida se animou. Então eu fiz um feitiço que funcionou. Todos olharam para o buraco que se fechava aos poucos. O papel de parede agora ia cobrindo suavemente o gesso, mas era óbvio que a parede nunca mais seria a mesma. Tinha um aspecto úmido e enrugado. Estou certa de que isso é um grande conforto para você, jovem, disse a princesa Hilda com amargura. Peter a olhou sem expressão, obviamente perguntando-se quem era ela. Sua mãe suspirou. Peter, esta é Sua Alteza, a princesa Hilda, da Alta Norlanda. Talvez você possa ser um bom menino e se levantar para fazer uma mesura para ela e seu pai, o rei. Afinal, eles são nossos parentes próximos. Como pode? Perguntou Peter, mas conseguiu se pôr de pé e fez uma mesura com grande educação. Meu filho, Peter, apresentou a bruxa, que agora, muito provavelmente, é o herdeiro de seu trono, senhor. Prazer em conhecê-lo, meu garoto, saudou o rei. Isso tudo está muito confuso. Será que alguém pode me dar uma explicação? Eu vou explicar, senhor, disse a bruxa. Talvez devêssemos todos nos sentar, sugeriu a princesa. Sim, tenha a gentileza de remover estes dois coelhos mortos, por favor. Sim, senhora, disse Sam, movimentando-se rapidamente pela sala e juntando os dois corpos. Estava tão ansioso em não perder o que quer que fosse que a bruxa estava prestes a dizer que Charmaine tinha certeza de que ele havia simplesmente jogado os coelhos do outro lado da porta. No momento em que voltou apressado para o salão, todos tinham se acomodado nos sofás grandiosos, porém desbotados, exceto o tio-avô William.
que se recostava em suas almofadas, magro e cansado, e James, que se sentou em uma almofada ao lado da orelha do tio-avô William. Calcifer voltou a empoleirar-se na lareira. Sophie pôs Morgan sobre os joelhos, onde ele levou o polegar à boca e adormeceu, e o mago Hall finalmente entregou desamparada a Charmaine. Ele o fez com um sorriso de desculpas tão deslumbrante que Charmaine sentiu-se perturbada. Gosto muito mais dele como adulto, ela pensou. Não é de admirar que Sophie estivesse tão irritada com Faísca. Desamparada, enquanto isso guinchava e saltava, pondo as patas nos óculos pendurados de Charmaine a fim de lamber o queixo da menina. Charmaine esfregou as orelhas de Desamparada e acariciou o pelo esfiapado no alto de sua cabecinha enquanto ouvia o que a mãe de Peter tinha a contar. Como vocês devem saber, começou a bruxa, eu me casei com meu primo Hans Nicholas, que, naquela ocasião, era o terceiro na linha sucessória ao trono da Alta Norlanda. Eu era a quinta, mas como mulher não contava, e além disso, a única coisa que eu queria no mundo era me tornar uma bruxa profissional. Hans tampouco estava interessado em ser rei. Sua paixão era escalar montanhas e explorar cavernas em novas passagens entre galerias. Estávamos bem felizes em deixar que nosso primo Ludwig fosse o herdeiro do trono. Nenhum de nós gostava dele, e Hans sempre disse que Ludwig era a pessoa mais egoísta e insensível que ele conhecia, mas nós dois acreditávamos que se fôssemos para longe e mostrássemos que não tínhamos nenhum interesse no trono, ele não nos importunaria. Assim mudamos para Montalbino, onde me estabeleci como bruxa e Hans tornou-se guia nas montanhas. E vivemos muito felizes até pouco depois de Peter nascer, quando ficou horrivelmente óbvio que nossos outros primos estavam morrendo como moscas. E não só morrendo, mas também sendo rotulados de perversos e morrendo por causa de sua perversidade. Quando nossa prima Isola Matilda, que era a mais generosa e gentil das garotas, foi morta enquanto aparentemente tentava matar alguém, Hans teve certeza de que era Ludwig quem estava fazendo aquilo tudo, eliminando sistematicamente todos os outros herdeiros ao trono. Ele disse, e nos dando uma má reputação ao fazê-lo. Simplesmente apavorada por causa de Hans e de Peter. Fiquei simplesmente apavorada por causa de Hans e de Peter. A essa altura, Hans era o herdeiro seguinte a Ludwig, e Peter vinha depois dele. Assim, peguei minha vassoura, pus Peter nas costas, preso por uma faixa e voei até Ingary para me consultar com a Sra. Penstaman, que me treinou como feiticeira. Creio, disse a bruxa, voltando-se para Hall, que ela o treinou também, Mago Hall. Hall dirigiu-lhe um de seus sorrisos cintilantes. Isso foi bem mais tarde. Eu fui seu último aluno. Então, você sabe que ela era a melhor, disse a bruxa de Montalbino. Concorda? Hall assentiu e a bruxa continuou. Ela sempre acertava. Sophie também assentiu com essas palavras, um tanto pesarosa. Mas quando consultei, disse a bruxa, ela não estava certa de que houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer, exceto pegar Peter e ir para bem longe. Enrico, ela pensou. Eu disse, mas e Hans? E ela concordou que eu tinha razão em estar preocupada. Dê-me meio-dia, pediu, para encontrar uma resposta para você. E se trancou em sua sala de trabalho. Menos de meio-dia depois, ela saiu quase em pânico. Eu nunca tinha visto tão perturbada antes. Minha querida, disse ela, seu primo Ludwig é uma espécie de criatura vil chamada Lubbock, filho de um Lubbock que vaga pelas colinas entre Alta Norlanda e Montalbino, e está fazendo exatamente o que seu Hans suspeita que ele esteja fazendo, sem dúvida com a ajuda daquele Lubbock. Você deve apressar-se e ir para casa em Montalbino imediatamente. Vamos rezar para que você chegue lá a tempo. E em hipótese nenhuma conte a ninguém quem é este seu rapazinho. Nem a ele, nem a ninguém mais, ou o Lubbock tentará matá-lo também. Ah, por isso você nunca me contou nada? Perguntou Peter. Você deveria ter me contado. Eu posso cuidar de mim mesmo. É exatamente o que o pobre Hans pensava também, disse a mãe. Eu devia tê-lo feito ir para Ingary com a gente. Não interrompa, Peter. Você quase me fez esquecer a última coisa que a Sra. Penstamen me disse, que foi: existe uma resposta, minha querida. Em sua terra nativa existe ou existiu algo chamado Dom de Elfo que pertence à família real e que tem o poder de manter o rei seguro e todo o país com ele. Vá e peça ao rei da Alta Norlanda que empreste esse Dom de Elfo a Peter. Isso manterá em segurança. Assim agradeci a ela e pus Peter novamente nas costas e voei o mais rápido que pude para Montalbino. Pretendia chamar Hans para que fosse comigo a Alta Norlanda pedir o dom de elfo, mas quando eu cheguei em casa disseram-me que Hans estava nas Greta Horns, com uma equipe de resgate nas montanhas.
Tive então a mais horrível premonição. Voei direto para lá, com Peter ainda nas costas. A essa altura, ele chorava de fome, mas eu não ousei parar, e cheguei a tempo de ver o Lubbock provocar a avalanche que matou Hans. A bruxa parou aqui, como se não suportasse mais continuar. Todos esperaram respeitosamente enquanto ela engolia em seco, e enxugava os olhos com um lenço multicolorido. Em seguida, ela, muito eficiente, sacudiu os ombros e disse: "Pus proteções em torno de Peter imediatamente, é óbvio, mas as mais fortes possíveis. Elas nunca o deixaram. Fiz com que ele crescesse secretamente, não me importei em absoluto quando Ludwig começou a dizer às pessoas que eu era uma prisioneira louca em Castle Joy. Isso significava que ninguém sabia sobre Peter, afinal. E no dia seguinte, a avalanche. Deixei Peter com uma vizinha e fui para Alta Norlanda. Vocês provavelmente se lembram da minha visita, não lembram? Ela perguntou ao rei. Sim, eu me lembro, disse o rei. Mas você não falou nada sobre Peter ou Hans, e eu não tinha a menor ideia de que fosse tudo tão triste e urgente. E naturalmente não havia recebido Dom de Elfo. Não sabia nem que aparência ele tinha. Tudo que você fez foi despertar meu interesse para procurar junto com meu bom amigo mago Norland aqui, o Dom de Elfo. Estamos à procura dele há 13 anos. E não fomos muito longe, não é, William? Não fomos a lugar nenhum, concordou o tio-avô William, na cadeira trenó, dando uma risadinha. Mas as pessoas vão continuar pensando que sou um especialista em dom de elfo. Alguns até dizem que sou o dom de elfo e que protejo o rei. De fato, eu tento protegê-lo, mas não como um dom de elfo protegeria. Esse é um dos motivos por que mandei Peter para você, disse a bruxa. Existia sempre a possibilidade de que os rumores fossem verdadeiros, e eu sabia que você podia manter Peter em segurança de alguma forma. Eu mesmo estou procurando esse dom de elfo há anos, porque pensei que ele provavelmente pudesse acabar com Ludwig. Beatriz de Estranger me disse que o mago Hold Ingary era melhor em adivinhação do que qualquer outro mago no mundo. Assim foi para Ingary para lhe pedir que o encontrasse para mim. O mago Hole jogou a cabeça loura para trás e começou a rir. E você tem de admitir que eu de fato o encontrei, exclamou ele, da forma mais inesperada. Lá está ele, sentado no colo da senhorita Charm. O quê? Desamparada? Perguntou Charmaine. Desamparada abanou a cauda e fez um ar de recato. Rua assentiu. Isso mesmo. Sua cachorrinha encantada. Ele voltou-se para o rei. Aqueles seus registros não falam de um cachorro em algum ponto? Com frequência, disse o rei. Mas eu não tinha a menor ideia. Meu bisavô celebrou um funeral com honras de estado para seu cão quando ele morreu. E eu simplesmente me perguntei o motivo de todo aquele espalhafato. A princesa Hilda tossiu delicadamente. É sabido que a maioria de nossas pinturas a óleo foi vendida, disse ela, mas eu me recordo de que muitos de nossos antigos reis eram pintados com um cão ao lado. No entanto, em geral, eles tinham uma aparência um pouco mais nobre do que desamparada. Imagino que venham em todos os tamanhos e formatos, observou o tio-avô William. Parece-me que o dom de elfo é algo que certos cães herdam, mas os últimos reis esqueceram-se de cruzá-los adequadamente. Agora, por exemplo, quando Desamparada tiver seus filhotes um pouco mais para o fim do ano... O quê? Exclamou Charmaine. Filhotinhos? Desamparada tornou a abanar a cauda e pareceu ainda mais recatada. Charmaine ergueu o queixo de Desamparada e a fitou acusadoramente nos olhos. O cão do cozinheiro? Perguntou ela. Desamparada piscou timidamente. Ah, desamparada! Lamentou-se Charmaine. Deus sabe que aparência eles vão ter. Devemos esperar e ter esperanças, disse o tio-avô William. Um desses filhotes irá herdar o dom de elfo. Mas tem um outro aspecto impressionante nisso tudo. Minha querida, Desamparada adotou, e isso a torna guardiã do dom de elfo da Alta Norlanda. Além disso, como a bruxa de Montalbino que me diz que o livro de palimpsesto também adotou você. Adotou, não foi? Eu, Ele de fato me fez fazer feitiços contidos ali, admitiu Charmaine. Isso resolve a questão, disse o tio-avô William, feliz aconchegando-se novamente em suas almofadas. Você vem morar comigo como minha aprendiz de agora em diante. Precisa aprender como ajudar Desamparada a proteger o país apropriadamente. Sim, mas... balbuciou Charmaine. Minha mãe não vai permitir. Ela disse que a magia não é respeitável. Meu pai não vai se opor, provavelmente, acrescentou ela. Mas minha mãe...
Eu resolvo com ela, disse o tio-avô William. Se for necessário, peço sua tia Semprônia para falar com ela. Melhor ainda, disse o rei. Vou tornar essa decisão um decreto real. Sua mãe vai ficar impressionada com isso. Como você vê, precisamos de você, minha querida. Sim, mas eu quero ajudá-lo com os livros, exclamou Charmaine. A princesa Hilda teve outra de suas tosses delicadas. Eu vou estar bastante ocupada redecorando e reformando esta mansão, disse ela, olhando o lingote de ouro caído no tapete aos seus pés e o cutucando suavemente com o sapato. Agora, temos dinheiro outra vez, disse ela, feliz. Sugiro que você me substitua na biblioteca com meu pai 2 vezes por semana, se o Mago Norland cedê-la. Ah, obrigada, disse Charmaine. E quanto a Peter, começou a princesa. Não há necessidade de se preocupar com Peter, interrompeu a bruxa. Vou ficar com ele e Charmaine para cuidar da casa pelo menos até que o Mago Norland esteja restabelecido. Talvez eu me mude para lá permanentemente. Charmaine, Peter e o tio-avô William trocaram olhares apavorados. Entendo por que ela se tornou tão eficiente, tendo ficado sozinha com a tarefa de proteger Peter, pensou Charmaine. Mas se ela ficar naquela casa, volto para morar com mamãe. Bobagem, Matilda, disse a princesa Hilda. Peter é preocupação nossa, sim, agora que está entendido que ele é nosso príncipe da coroa. Peter vai morar aqui e frequentar a casa do Mago Norland para ter aulas de magia. Você deve voltar para Montalbina, Matilda. Eles precisam de você lá. E nós, kobolds, vamos continuar cuidando da casa como sempre fizemos, interviu Timmins. Ah, ótimo, pensou Charmaine. Não creio que eu esteja treinada para cuidar de uma casa. E Peter certamente não está. Abençoado, Timmins, abençoada Matilda, murmurou o tio-avô William. A ideia de toda essa eficiência em minha casa. Eu vou ficar bem, mãe. Eu vou ficar bem, mãe, disse Peter. Você não precisa mais me proteger. Se você tem certeza, disse a bruxa. Parece-me que, agora, interrompeu a princesa Hilda tão eficientemente quanto a bruxa. Só nos resta nos despedir de nossos generosos prestativos, ainda que um tanto excêntricos hóspedes, e acompanhá-los até o seu castelo. Venham todos vocês. Opa! Exclamou Caosfer e disparou, chaminé acima. Sophie se levantou, deslocando o polegar de Morgan de sua boca. O menino acordou, olhou à sua volta, viu que o pai estava lá e olhou à sua volta mais uma vez. Seu rosto se enrugou. Faísca! Disse ele. Ele disse. Cadê Faísca? E começou a chorar. Agora, olha o que você arranjou. Agora, olha o que você arranjou, disse Sophie a Ho. Eu posso me transformar em faísca de novo? Sugeriu Ho. Nem ouse, replicou Sophie, marchando para o corredor úmido, atrás de Sam. 5 minutos depois, estavam todos reunidos nos degraus da entrada da mansão para ver Sophie e Ho carregando Morgan, esperneando e chorando pela porta do castelo. Quando a porta se fechou atrás dos gritos de faísca, faísca, faísca de Morgan, Charmaine curvou-se e murmurou para a desamparada, em seus braços. Você protegeu de verdade o país, não foi? Eu nem percebi. A essa altura, metade dos habitantes da Alta Norlândia estava reunida na Praça Real para observar o castelo. Todos viram, incrédulos, quando ele se ergueu ligeiramente no ar e deslizou em direção à rua que levava para o sul. Na verdade, era pouco mais do que uma viela. Não vai caber, as pessoas disseram, mas o castelo de alguma forma se comprimiu o suficiente para deslizar ao longo dela e desaparecer de vista. Os cidadãos da Alta Norlândia davam-lhe vivas à medida que o castelo se afastava.